Olá, telespectadores, sejam bem-vindos a mais um programa dos 900 que nós já temos aí editados e apresentados desde 2005. Então, o Ecologia em Ação de hoje vai discutir a questão da água de Joinville. Nós agora fomos elevados à categoria de região metropolitana, a LESC aprovou essa lei, e uma região metropolitana, como Joinville, ela tem um outro perfil de poder. E esse perfil de poder arremete, então, à responsabilidade do município-chefe de olhar pelas áreas de geração, de produção de água e preservá-las, porque a nossa geração não é a última. Vem mais gente por aí, vem muita gente. As cidades da grande metrópole, da região metropolitana de Joinville, ela vai englobar provavelmente Guaramirim, Jaraguá, Garuva, e São Francisco, Araquari, Barra do Sul, Itapoá. Então é uma área muito grande. E essa área, ela vai representar 1.300.000 pessoas consumidoras de água de qualidade. É o que nós temos ainda hoje. Mas essas águas estão em perigo e insegurança jurídica. Então a nossa geração, principalmente dos profissionais ligados à agricultura, à produção de alimentos e os cuidados com a água, os cuidados com as florestas, é muito importante, é de grande responsabilidade. E esse é o tema que nós vamos abordar aqui, uma vez que nós temos já uma APA em Joinville, a APA Dona Francisca. Nós também temos um Comitê Hidrográfico de Bacia do Rio Cubatão e Cachoeira. São duas entidades fortíssimas. E nós temos também uma reserva ecológica Rolf Colim, que fica para o lado da Bacia do Piraí. Mas são áreas de produção de água. Produção de água. Água boa. E, como eu já falei, a APA e a sua diretoria tiveram uma reunião recentemente e discutiram os problemas, alguns dos quais nós também vamos nos envolver por aqui. Então, entre os principais problemas que o programa registra e a Associação do Meio Ambiente, que é de 1977, também tem se preocupado muito, as diretorias que se sucederam desde então nessa ONG sempre levantaram a questão da água, da proteção dos mananciais. Em 1985, com o advento da Lei 7347 dos Direitos Difusos e do Meio Ambiente, a Prema conseguiu salvar centenas de hectares de matas nativas dentro das bacias de captação, salvar do desmate. Impedimos o desmate, bloqueamos os projetos do IBDF, na época se chamava IBDF, e hoje é IBAMA, bloqueamos esses projetos, esses planos de corte. As AUC, autorização de corte, liberadas pelo IBDF na época. A Fátima, hoje IMA, na época não tinha essa competência de legislar e licenciar matas, o corte de matas. E aí, então, salvamos. E hoje, o Nordeste de Santa Catarina é uma das áreas mais protegidas, mais fortemente colonizadas por árvores da Mata Atlântica, árvores nativas. E como a topografia é montanhosa, se não tiver árvore, a água que chove, que desce das nuvens, que desce dos rios
o antes, essa água escorrega e vai embora. Ela não é retida pelo solo. Então, entre esses problemas que nós reservamos para discutir com vocês nesse programa, está a interferência dos plantios de pinos nas nascentes do rio Cubatão e do rio Quiriri. São mais de 2.000 hectares que foram desmatados há mais de 30 anos atrás, criando um gigantesco impacto sobre a produção de água desta bacia e das microbacias do rio Cubatão. Mas o problema continua, os plantios e os cortes continuam. A água, dependendo da movimentação de solo nessa região de plantio de pinos, a água de Joinville chega na estação de captação suja, com muito material particulado. Isso é um custo muito elevado para a Companhia de Águas de Joinville fazer esse tratamento dessa água quando ela vem cheia de argila, cheia de matéria orgânica. Entenderam? Como o problema é complexo. O que fazer? Está lá, legalmente foi autorizado pelo IBDF na época, esse projeto dessa empresa que plantou pinos lá. Vocês conhecem, vocês sabem quem é essa empresa, uma empresa multinacional, inclusive. E como deverão as entidades do terceiro setor interpretar essa situação? Vamos negociar com o auxílio do Ministério Público a desativação lenta dessas matas de pinos dentro da bacia de captação do rio Cubatão, porque lá é o nascedouro do rio Cubatão e de seus afluentes. É lá. E eu mostro aí para vocês imagens de fotossatélite dessa região que impacta a produção de água de Joinville. Eu mostro aí para vocês, para que vocês tenham noção. E também nessas imagens eu mostro o problema no Vale do Quiriri. O Vale do Quiriri hoje está se tornando uma região urbanizada intensa. Chácara de lazer, balneabilidade do rio Quiriri, muita movimentação de gente, dormitório das indústrias e das empresas de Joinville, tudo de uma forma incorreta, inclusive ilegal, e sem tratamento, os efluentes gerados nas cozinhas, nos sanitários, vai tudo para o rio Quiriri, acima da captação da água que nós recebemos tratada da Companhia Água de Joinville. Então, é um problema. Vamos ver aí. Isso é um manancial de água. E as invasões que ocorrem nesse vale. Olha só. Bem grande as invasões. E aqui dentro da bacia de captação nós temos o rio Cubatão nasce aqui, nessa bacia aqui, e desce por aqui, vem por aqui uma parte do rio Lindo, e aqui desce para o rio Cubatão. Todas as nascentes saem dessa altitude aqui. E aqui são os reflorestamentos de pinos. Dentro, e o rio Cubatão nasce nessa região aqui, ó. São reflorestamentos de pinos. Áreas que constantemente estão sendo impactadas com novos plantios, e é a reserva de água de Joinville. Como é que foi permitido um reflorestamento dentro da bacia de captação? Então, lá a estrada Dona Francisca, aqui é a entrada para os reflorestamentos de uma empresa nascente do rio Cubatão. Olha só as estradas que tem aqui. Olha os pinos. Está dentro da bacia de captação. Olha os pinos. Áreas de 2.000 e poucos hectares. O rio Quiriri tornou-se um balneário, impactando a qualidade das águas.
Nos dias mais quentes, nos feriados, nos finais de semana, legiões, filas enormes de veículos, caravanas de veículos, ônibus, vão para as margens do rio Quiriri. E as margens do rio Quiriri, nos seus 30 metros, elas são de preservação permanente, não pode entrar ali. Não pode impactar a mata ciliar, porque elas retêm as sujeiras que vêm a montante e são retidas nesse retentor ali, nessa bucha orgânica, essa bucha biológica, e não entram no rio. Então é uma área protetora, inclusive corredores de fauna, certo? Então essas matas, elas estão sendo impactadas com essa leva de pessoas que, logicamente, como não tem condição de ir para uma praia, que não tem uma casa na praia, elas se jogam nos pontos mais próximos. E esse ponto mais próximo, onde a água do rio ainda é limpa, é o rio Quiriri. E acima da captação de água, a legislação não permite uso do solo. Ou então uso limitado. E é o que a APA, da Dona Francisca, pretende implantar através dos conselheiros que nela atuam no voluntariado. A preocupação é muito grande. Muitos setores socioeconômicos estão representados dentro desse comitê, dentro dessa APA, na diretoria, nos conselhos fiscais, nas reuniões de diretoria, nas assembleias gerais. E é discutido esse termo. Esse tema tem interesses diversos. Cada participante que se faz representar lá tem interesses do seu grupo. Pela água, pelo uso do solo, querem construir, mas não podem. Querem desmatar, mas não podem. E esse é o problema dessa balneabilidade. E ela provoca isso. São restaurantes que abrem sem licenciamento ambiental, não existe fiscalização, não existe a cultura de fiscalização no Brasil. A fiscalização geralmente, não é o caso de Joinville somente, mas é generalizada no Brasil. Ela é corrupta, muito corrupta, e isso então faz com que ela funcione em sentido inverso, ela encoraja a criminalidade contra os recursos naturais e os recursos hídricos. Infelizmente, é essa a cultura brasileira. E nós temos que começar a pensar em mudar isso. As nossas instituições têm que ter profissionais éticos. Tem que ter profissionais que, quando emitirem um laudo técnico sobre a qualidade ou as características ambientais de determinada área, elas têm que ser verdadeiras. Se um empreendedor deseja fazer supressão da mata, ele tem que apresentar um laudo técnico do engenheiro florestal ou do engenheiro agrônomo, atestando que da viabilidade ou não daquela área. E se for um laudo com falsidade ideológica, a mata vai ser derrubada e o órgão ambiental libera a autorização de corte sobre a declaração de falsidade ideológica do profissional que a elaborou, que a assinou, que pensou uma ART do CREA neste laudo, dando assim uma credibilidade sobre ele. Mas esse é o problema dos grandes desmatamentos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, principalmente no estado do Pará, em Rondônia, Acre e no Amazonas. Mas vamos continuar na nossa história, vamos pousar novamente em Santa Catarina e no Quiriri. Ocorrem atualmente, há muito tempo, invasões incontroláveis pelo poder público de áreas de preservação permanente com contratos de gaveta. O que é isso, um contrato de gaveta? Como o INCRA,
que é o Instituto de Reforma Agrária, e que esse INCRA estabelece o uso do solo rural, não urbano, rural. Esses proprietários que pagam anualmente taxas muito reduzidas para o INCRA, eles não podem vender as áreas, não podem fracionar as áreas. Podem sim, com um módulo da região, que talvez sejam uns 20 hectares, 15 hectares aqui para a região de Joinville. Então, como não podem, há o jeitinho brasileiro, a corrupção brasileira, que corre no sangue de muita gente, encontrou uma forma de vender sob um contrato de gaveta entre o proprietário da área rural, que não pode ser desmembrada, e o comprador, muitas vezes até é um invasor. Então esse comprador se julga no direito da posse legal desta área por falta de informações e mesmo por safadeza muitas vezes, né? Não é por ingenuidade, não, é proposital, né? É molecagem. Ele se julga no direito de construir uma casa, de colocar um chiqueirinho, tudo dentro de uma área de preservação permanente, de uma bacia hidrográfica que fornece água, e deve fornecer água para milhões de pessoas. Anos para frente. Então, essas invasões incontroláveis são discutidas dentro dos órgãos de proteção ambiental, dentro das agências de licenciamento ambiental, que tem se demonstrado, assim, muito inaptas na fiscalização. Não se preparam fiscais, não são fiscais concursados, treinados, são fiscais muitas vezes indicados por partido político. E aí ocorrem os desvios de conduta, porque o partido quer ganhar votos e vai liberar na criminalidade determinadas ações sobre as áreas de preservação permanente. É isso aí. O governante às vezes não tem culpa, o vereador não tem culpa, mas falta legislação, principalmente a fiscalização, que não existe. Não existe na CAGE, não existe na SAMA, não existe no IMA, existe sim, não existe no CREA. O CREA de Joinville, a Inspetoria de Joinville, tem uma fiscal lá, um fiscal, uma mulher fiscal, para uma região enorme, só para engenharia civil. Para a engenharia florestal e agronômica não tem fiscal. São municípios que começam em Jaraguá, passam por Guaramirim, chegam em Garuas, nordeste de Santa Catarina. Um fiscal para a construção civil. Era assim. Há um ano atrás, quando eu conversei com o inspetor-chefe aqui da casa, que era o Dieter Nermann. Ele me disse isso. Só temos um fiscal. Mas talvez tenha mudado. Mudou a diretoria, a presidência do CREA, deve ter mudado. Espero que sim. Vamos adiante nesse nosso raciocínio aqui. Construções ilegais, sem normas sanitárias, poluindo o rio Quiriri. Vocês já imaginaram? Hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas dentro da bacia do rio Quiriri, morando lá. Muita criança, muitos jovens, muitos idosos, muitos excluídos que passam a morar nessa região mais barata de invasão. E esse pessoal todo puxa descarga todos os dias, diversas vezes ao dia. E não existem fossas, nem filtros biológicos criados por lei, existe a lei, mas não tem fiscalização. E esses dejetos orgânicos todos vão para dentro do rio Quiriri, onde existe a balneabilidade. Então você toma banho naquela sopa orgânica, perigosa, adquirindo uma série de doenças que os nossos hospitais não dão conta de atender. Isso é a realidade. O que nós, brasileiros, fazemos com os nossos
legisladores que nós não exigimos uma legislação forte, uma legislação pesada, com condenações. Não, nós estamos soltando os criminosos. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? A impunidade reina, é incentivada a impunidade nesse país. Não só em Brasília, em Joinville também. A consequência vem para baixo. Se você olhar para cima, que os caras lá em cima estão na falsidade ideológica, na corrupção, você pensa, não, isso aí é norma agora. Isso não, ser honesto é uma exceção. Ser honesto é um negócio que ninguém olha com muita coragem, com muita satisfação. O cara tem que ser corrupto para ter valor dentro da atual sociedade brasileira. O município de Garuva não considera importante a preservação das terras do Alto Quiriri. Então, o Quiriri, no município de Joinville, faz confrontação com o município de Garuva. E essa área lá já tem estrada, já está urbanizada. E Garuva está incentivando loteamento dentro desta área de manancial. Não está considerando Joinville, a região metropolitana recente criada, como a consumidora desta água. Cada um olhando para o seu umbigo, mas não pode ser assim. O Comitê de Bacias Hidrográficas e a APA Dona Francisca são duas ONGs, duas entidades importantes que têm que ser bastante ativas, rigorosas. Não pode fechar o olho, vai faltar água. O regime pluviométrico na região sul, principalmente no oeste de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, estão sofrendo há mais de 15 anos com reduções pluviométricas, com efeitos. E essa ampliação está chegando em Joinville. No inverno nós temos épocas de estiagem. E nós chegamos a ter problemas de abastecimento para a região da ETA, do Cubatão, onde o mínimo chegou a 6 metros cúbicos por segundo. E a cidade consome 2 metros cúbicos por segundo. Então, a CAGE tem que prestar atenção. A diretoria da CAGE tem que subsidiar projetos da sociedade para ter parceiros baratos para resolver o problema da água. Não, o serviço público não consegue resolver tudo. Tem que ter parceria e transparência, que o pessoal não gosta de transparência. E a Prefeitura de Joinville, em todas as administrações, não gostava de ver determinados engenheiros circulando lá no CENFRA, circulando lá dentro da SEMA. Não gosta, tinha um horror. Eu senti na pele isso. Eu era impedido de entrar nessas repartições, porque tem olho clínico. Eu sou um observador. No Alto Quiriri, eu estou mostrando agora umas fotografias para vocês aí, de que a Celesc está reforçando a rede elétrica na zona rural, no Alto Quiriri. A Celesc não perguntou para a Caixa de Joinville se esse adensamento urbano lá no município de Garuva, lá nas montanhas, lá na bacia de captação, vai prejudicá-las. A impermeabilização do solo decorrente, a sujeira lançada nos efluentes do rio Quiriri e no próprio Quiriri. Complicado. Risco de cargas tóxicas acidentalizadas atingirem o recurso hídrico. Nós já tivemos alguns sustos, alguns momentos de tremor, de desespero, quando ouvimos falar de que um caminhão tombou na Serra Dona Francisca ou dentro do Quiriri com uma carga tóxica. Carga tóxica não é só produto químico. A gasolina é tóxica, o álcool é tóxico, o óleo diesel é tóxico. Você imagina agora um caminhão carregado com resíduos tóxicos, capota na serra, esse tanque abre e esse líquido corre para dentro do rio Lindo, que está acima da captação, e vamos ficar sem água durante 30 dias.
ou mais, para limpar, para desintoxicar os leitos dos rios que foram contaminados com esse produto tóxico. Se chove, pior ainda. Não há como reter a corrida da água para morro abaixo. Não tem o poder público não tem essa agilidade. A defesa civil é ágil, mas nem tanto. Nesse caso, ela não tem agilidade. Não tem equipamento para reter essa toxina. Então, vocês imaginem, região metropolitana, 1.300.000 consumidores de água, que nós vamos chegar logo lá, com um problema de acidente de trânsito envolvendo carga tóxica. E se é um concentrado sintético agrotóxico. Se é concentrado para formulação de agrotóxico. Parecido com aquele produto que vem da China que faz as vacinas no Brasil. Nós recebemos 100 quilos e fazemos 1 milhão de vacinas. Compreende? Então, mas o produto tóxico é muito mais violento, muito mais impactante do que o próprio inseticida. Nós não temos tecnologia, nós não temos preparo, nós nunca fizemos um exercício simulando um acidente desses. Entram no Quiriri, por dia, 36 ônibus, levando pessoas. Zona urbana. Vocês podem imaginar que teve um vereador há anos atrás que fez uma lei transformando o Quiriri em perímetro urbano. Que bestialidade é essa? E foi aprovado por todos os vereadores. Está aí o resultado. Estamos hoje com um problema que não sabemos como resolver. Não tem facilidade nisso, é muito complicado. Juridicamente, inclusive, existem leis protegendo. O cara é pobre, pode fazer tudo. Pode entrar nos mangues, ninguém mexe com ele. Nós temos um programa agora, novidade, de regularização dos terrenos que foram invadidos criminalmente e vão ser beneficiados com o título de posse. Agora a cobra vai fumar. Quero ver agora os ambientalistas, os compradores de água produzida por agricultores, que ainda não têm subsídios. O programa de compra de produtor de água ainda não está funcionando, é só no papel, vai demorar muito tempo. O poder público não libera dinheiro que ele arrecadou para a comunidade de volta. Não, de volta não tem como, dificílimo. Todo dinheiro é usado pelo funcionalismo público. Não liberam. Mas no próximo programa teremos convidados que atuam na diretoria da APA, Associação de Proteção Ambiental Dona Francisca. Já confirmaram a presença e convido vocês para, no próximo sábado, assistirem o Ecologia em Ação. Até lá!